Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos nós aqui para mais um vídeo, tirar mais uma dúvida aqui de vocês, né? Eu vou ler o comentário, estou aqui caminhando na rua, tá, gente? Então se eu estiver ofegante aí é porque eu estou caminhando aqui na rua, certo? Né? Porque tem semana que eu não tenho tempo mesmo, é só caminhando. E caminhando e a gente vai caminhando aqui. Então eu vou ler aqui o comentário da pessoa e a gente vai falar, né? Fazer um resumo aqui, né? Porque a gente já falou sobre isso aqui. São assuntos que vêm e voltam, né? Que a gente já comentou em outros vídeos, mas como sempre, né? A gente sempre vai retomar muitos assuntos, certo? Para relembrar aí a vocês, tá bom? Então eu vou ler aqui o comentário. Eu anotei aqui o comentário no papel, né? Porque eu não ando com o celular na rua, né? Porque eu vejo tudo pelo celular. Mas eu anotei aqui no... Como eu tô na rua, eu anotei aqui no papelzinho, né? Vou ler aqui como a pessoa escreveu no comentário dela, tá? Separei esse daqui, né? Sempre anoto os comentários do pessoal, escolho um e a gente vai, né? A pessoa diz assim: ministra, quando o esposo chega na fase que ele recebe ataques espirituais, a esposa também sente? Me tire, né, ministra, me tire essa dúvida, por favor. Gente, olha, ataques espirituais, certo? Ataques espirituais, eles são individuais, certo? Cada um tem seus ataques. Essa questão da esposa sentir o que o esposo sente, isso aqui é uma doutrina espírita. A doutrina espírita, ela ensina isso aqui, que se o outro sentir, você sente também. Certo? Então a doutrina espírita, ela tem esse negócio de ensinar, certo? Ela tem essa base aqui de ensinar você, né? Mas isso aqui não é bíblico, tá? Isso aqui não é bíblico, certo? Não é bíblico essa questão aqui. O seu marido sentir, você sentir, certo? Fica parecendo que você é alma gêmea, né? Essas forças... Porque o povo, né, coisa muito com alma gêmea, aí o que o outro sentiu, ou então é irmã gêmea. Um irmão gêmeo, que tudo que o outro sente, né, vocês já ouviram história de irmão gêmeo, de irmã gêmea, diz que o que o outro sentiu, o outro também sente, né? Eu já ouvi muita história de irmãos gêmeos, certo? Eu já ouvi muito essa história de irmão gêmeo, que tudo que o outro sente, o outro também sente, certo? Mas não é isso, a questão não é isso aqui. A questão é o seguinte, né? A questão aqui é o seguinte, né? Não é que a pessoa não possa sentir, tá, gente? O que é que acontece? Né? Porque até a mãe, em relação ao filho, ela tem essa mesma sensação que um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea tem, assim, do outro. Até a mãe, certo? Porque, né, sabemos nós que é uma ligação maior, e realmente é uma ligação espiritual, mas entenda bem, ligação espiritual, certo? É uma ligação espiritual ali, mas não é, né? As pessoas confundem muito ligação espiritual com a questão do espiritismo, né? Que a pessoa sente o que o outro sentia. Se o outro sentir uma dor, se assim fosse, né, gente? Tudo que o outro sentisse, se isso fosse bíblico, né? Se essa questão aqui que a pessoa se isso fosse bíblico, não, o outro sentir uma dor, eu vou sentir também? Não, não é bem assim. O outro sentir um enjoo, eu vou sentir também? Lógico que não. Então, ataques espirituais, certo? Ele é bíblico, a gente sabe disso. Agora, não é nesse sentido aqui, do seu marido ter um ataque espiritual e você sentir,
certo? Realmente, como eu estava dizendo para vocês, isso aqui é literalmente uma doutrina espírita. A doutrina espírita, ela ensina isso aqui, que o que o outro sente, né, você pode sentir também. Eles ensinam isso aqui. Inclusive, de vez em quando eu não acompanho, sabe? Mas às vezes eu tô nas minhas horas vagas, eu gosto de estar assistindo os vídeos ou do TikTok ou do outro lá. E tem um irmão lá, que ele é espírita, sabe? E ele ensina essas coisas nos vídeos dele, né? O pessoal pergunta: olha, fulano, por que eu não consigo isso? Porque você tem isso aqui, ele vai dizendo lá, certo? Para a pessoa. Então ele é espírita, então ele ensina o que? Doutrina espírita para as pessoas, certo? Então o que é que acontece? É o vínculo, é diferente, né? Você, por exemplo, aqui como eu estava dando um exemplo, você com a sua mãe, você tem um vínculo sanguíneo com ela. Então ela tem aquela sensação, né, que vai acontecer algo, né? Sempre tem isso, né? Aqui, olha, o chuveirão é aqui. Então ela sente aquela sensação né? Na maioria das vezes ela até acerta, certo? Mas nem sempre, né, gente? Porque se fosse totalmente verdadeiro, a pessoa tinha que acertar todas as vezes. Mas assim, há casos, né, que a mãe, ela pressente que vai acontecer alguma coisa com o filho, pressente, e ela diz pro meu filho, por exemplo, aqui, meu filho, não saia hoje não, que eu tô pressentindo algo ruim, não sei o que. Não tem? A mãe tem essa sensação, não é? Tem essa sensação aqui, não saia não, mas nem sempre, né, é verdadeira, porque às vezes ela olha, certo? É porque às vezes ela tem essa sensação, porque ela olha para a circunstância, às vezes, por exemplo, aqui, meu filho, não saia de carro não saia de moto não, porque ela olha que está chovendo, e vocês sabem que chuva no trânsito, com gente correndo no trânsito, não combina, né, gente? Então é uma coisa, assim, que a pessoa vê ali, certo? Que isso não dá certo. Aí às vezes sabe que o filho corre, que o filho gosta de correr de moto, gosta de correr de carro, aí ela sabe, né, que chuva, né, chovendo muito, principalmente se estiver chovendo muito, ela olha a circunstância e diz, não sai não, porque, né, o filho pode correr e sofrer um acidente, logicamente, né? E para isso não precisa, você vê a situação, é uma lógica, certo? Então se eu sei que meu filho gosta de correr muito de moto, tá chovendo muito, eu vou dizer para ele, filho, eu não vou dizer assim para ele, olha, eu tô sentindo, não, eu vou dizer, olha, filho, não sai agora não, né, tá chovendo muito, tu corre demais e fica em casa e não sei o que. Aí ela vai dizer o que? Aí a mãe vai dizer o que? Não, eu tô sentindo, tô pressentindo aqui, não saia não, né? Então as pessoas têm esse negócio aqui, né, gente? Então, como eu tava dizendo para vocês, né, existe sim uma certa ligação, né, um vínculo, a gente tem um vínculo, mãe tem um vínculo com o filho, certo? Um pai com a mãe, com os parentes mais próximos, principalmente os de sangue, né? A gente tem um vínculo sanguíneo, certo? Então a gente tem isso aqui. Agora, ataques espirituais, voltando aqui aos ataques espirituais, certo? Ataques espirituais, gente, eles são individuais, tá? Eles são individuais. Seu esposo tem os ataques espirituais dele e você tem os seus ataques espirituais, certo? Então, o que ele sentir, simplesmente só ele que vai sentir, certo? O que você sentir é simplesmente só você que vai sentir, ele não vai sentir, certo? O que é que acontece? Você pode ter essa sensação que seu marido, que você sente, é uma sensação que ele está sentindo um ataque espiritual lá, né? Às vezes a gente tem a sensação que, mas não é o que é que acontece, é Deus avisando a você de alguma coisa, certo? Isso só acontece conosco, né? Porque Deus sabe os ataques que Deus conhece, certo? Se a gente está sofrendo ataques espirituais, certo? Deus conhece se a gente está sofrendo ataque espiritual, então ele vai fazer o quê?
né, ou alguém da nossa família está sofrendo algum ataque espiritual, e Deus muitas vezes ele mostra para você através de uma visão, ou faz com que você se angustie, faz com que você fique agoniado, angustiado com aquela pessoa, faz você lembrar daquela pessoa, e você fica pensativa naquela pessoa, certo? E aí todo o seu pensamento se volta para aquela pessoa e você sente aquela angústia, certo? Mas isso acontece apenas quando Deus quer dar algum livramento a algum parente seu, certo? A alguma pessoa. Isso não só acontece, certo? Com parente seu, com pessoas próximas, conhecidas suas, certo? Isso acontece com pessoas próximas, certo? Conhecidas suas, não só com pai, mãe, filho, marido, não, com pessoas conhecidas, certo? Pode até ser com pessoas desconhecidas, pode também, certo? Mas isso aqui só ocorre realmente com você quando Deus quer dar algum livramento, né? Pode ser que seu marido esteja sofrendo uma batalha espiritual muito pesada e ele precise de ajuda, ok, para a oração, então Deus vai de alguma forma incomodar você para orar por ele, certo? Ele vai incomodar você, ele vai fazer você, né, pensar na pessoa, incomodar você, para você orar, interceder ali, porque está sendo uma batalha árdua no mundo espiritual e ele sozinho, certo? Ele não consegue, ele precisa de uma outra ajuda, de uma mãozinha, digamos, de uma mãozinha sua, né? Digamos, de uma mãozinha sua, e aí, né, para você interceder ali junto àquela pessoa ali, junto àquele marido ali, certo? Em relação a uma situação, a uma guerra espiritual que ele está vivendo, que pode ser uma guerra espiritual, certo? Em qualquer área, depende ali, certo? Agora isso não acontece, ele sentiu lá a batalha espiritual, isso não necessariamente ele sentiu a batalha espiritual, ele recebe ataques espirituais e você necessariamente vai receber também, certo? Nem sempre, a não ser que esses ataques espirituais envolvam os dois, certo? Quando os ataques espirituais envolvem os dois, aí sim, certo? Porque tem a ver com os dois. Então não necessariamente quando seu marido tiver ataques espirituais você vai ter também. Só se houver, né? Se os ataques espirituais envolver os dois, certo? Aí sim, certo? Os dois podem receber ataques espirituais ao mesmo tempo. Na questão de um casamento, por exemplo, na questão de vocês estão passando por uma situação difícil, de adultério, pronto, de adultério. Seu marido está traindo, você também recebe ataques ali, ao mesmo tempo que seu marido recebe ataques do inimigo, você recebe também. Então, né, na questão de um casamento, sim, certo? Mas isso não quer dizer que vai ser sempre, certo? Não quer dizer que isso vai ser sempre, que ele receber ataques espirituais, você vai ter esses ataques espirituais, nem sempre, certo? Isso aqui é em situações específicas, né? Em momentos, né? Em certos momentos, mas não sempre, certo? Mas não sempre, certo? Mas não sempre. Então é isso daqui, tá, gente? Não sente ali. Se você está sofrendo ataque espiritual e seu marido está sofrendo ataque espiritual ao mesmo tempo, mas pode, nessa questão ambos pode, mas veja que aqui é de forma individual, certo? É de forma individual, certo? Pode acontecer, lógico que pode ocorrer, certo? De ambos, né, tá sofrendo ataques espirituais ao mesmo instante. Mas não porque o outro está sentindo, não necessariamente porque o outro está sentindo, você está sentindo também, não. Porque os ataques espirituais, como eu disse, ainda que seja em caso, né, que ambos estejam passando por ataques espirituais, não é porque o outro está sentindo, você vai sentir. Não nesse contexto, certo? Não necessariamente, até porque o ataque espiritual ele é individual. Não vai ser nunca o mesmo ataque, certo? O que eu estou querendo dizer? Que não vai ser nunca
o mesmo ataque que seu marido está recebendo, né, não vai ser nunca o mesmo que ele está recebendo, vai ser outra, certo? Outro ataque, outro tipo de ataque. Pode até ser numa área parecida, pode até, né, mas por quê? Porque vocês são pessoas individuais. Não é porque você se tornou uma só carne com seu marido, né? Porque tem esse negócio, as pessoas confundem muito esse versículo de uma só carne. Ah, ele é uma só carne comigo, né? É uma só carne, né? Mas vocês são pessoas individuais, certo? Vocês se uniram numa só carne. Agora não é porque vocês se uniram numa só carne, né? Que vocês, né? Que agora o que o outro sentir, se o outro sentir uma dor de cabeça, eu vou sentir também. Oxe, tô doida, tô maluca, graças a Deus. Não, se eu fosse, eu tava lascada, viu? Se eu fosse sentir os mesmos ataques espirituais que o meu marido, o meu filho, né? Os ataques que ele sofre é triste, gente. Não é no meu caso aqui. Os ataques espirituais que meu esposo sofre é triste. Eu é que não queria esses ataques, né? Eu reconheço, eu sei quando ele está sendo atacado, está tendo um ataque, porque eu já tenho essa visão, né? Eu tenho esse dom de ver quando a pessoa está sofrendo um ataque espiritual. Nem sempre Deus me revela. Nem sempre, eu não vou mentir aqui para vocês dizer que sempre Deus me revela, que sempre eu percebo que a pessoa está tendo um ataque espiritual. Mas na maioria das vezes, né, com pessoas mais próximas da gente, né, é mais fácil a gente enxergar, né? A gente tem uma visão mais aberta. Então é muito mais fácil eu enxergar quando a pessoa está sofrendo um ataque espiritual. Então eu sei quando meu marido ou meu filho ou alguém próximo a mim, que convive mais, né, geralmente quem convive mais com a gente é a família. Então a gente sabe quando a pessoa está sofrendo um ataque espiritual. Já sabe que aquilo dali é um ataque espiritual. Já tem um discernimento, um entendimento que aquilo dali é um ataque espiritual. Agora, né, a pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa não sabe. Mas quem é de Deus, quem tem, né, o dom, essas coisas, a gente vê, certo? Que aquilo dali é um ataque espiritual. A pessoa pode não ter entendimento, não sentir que aquilo é um ataque espiritual, mas quem está de fora consegue enxergar. Então eu digo, não, Deus me livre ter esses ataques espirituais. Imagina se tudo que meu marido sentisse, eu sentisse também. Eu tô lascada, viu? É cada ataque espiritual que o homem sofre que eu digo, não, deixa eu aqui mesmo, né? Então é cada ataque espiritual que a pessoa sofre que eu não quero nem, ó, eu quero ficar na minha, certo? Eu quero ficar na minha, digo, não, deixa eu quietinha aqui, porque é uma situação, é ele, né, e Deus, é ele e Deus pra lá. Deus que me livre, certo? Tem ataques espirituais que é triste, certo? Tem ataques espirituais que é triste, então fica aí a palavra aí pra vocês, tá, gente? Essa é mais uma doutrina espírita do que bíblica. Ser sincera aqui pra vocês, é mais uma doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela ensina isso, que o que o outro sentir, você sente também. Certo? Que o outro sente, você sente também. E não é bem assim, certo? Não necessariamente quando seu marido estiver tendo um ataque espiritual, você sentir, certo? São duas pessoas, como eu estava dizendo, são duas pessoas individuais, são dois seres individuais, e os ataques espirituais, eles são individuais, certo? De cada pessoa, conveniente a cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem, né, gente, as intenções do coração de cada ser é individual. As intenções do coração, as práticas, né, as práticas são diferentes, as intenções do coração são diferentes. Então cada ataque espiritual, né, é individual, é de forma individual, certo? Agora, como eu disse, pode ocorrer que ambas, né, dentro de uma situação, dentro do casamento, sofra ataques espirituais, mas ainda assim, né, vão ser ataques diferentes. O que o outro está sofrendo, o ataque espiritual que o outro está sofrendo, né, você não vai sofrer, né? Como eu dei o exemplo aí da traição. Dentro de uma traição,
né, dentro de uma situação de traição, ambas têm ataques espirituais, certo? Porque o inimigo, ele tá, né, quando ele entra, ele destrui o casamento é dos dois. Então, se o casamento é dos dois, então ataques espirituais para um e ataques espirituais para o outro, certo? Por quê? Porque o que o inimigo faz? Ele não bota um contra o outro, ele não bota o marido contra a esposa contra o marido, né? Então, isso são para o quê? Para que ele faz isso? Para justamente separar o casal. Então ele usa um contra o outro. Então tanto o marido quanto a esposa sofrem ataques espirituais, ele bota um contra o outro. Então nesse sentido aqui, né, vocês sofrem ataques espirituais, certo? Ataques espirituais nesse sentido, certo? Então é isso aqui. Mas como eu disse, não é que seu marido sofreu um ataque espiritual agora que você vai sofrer na mesma hora. Não, ele sofreu um ataque espiritual 10h15 você vai sofrer um também. Não, é nesse contexto aqui, tá, gente? E ainda que vocês sofram ataques espirituais como casal, lembre-se que esses ataques espirituais, eles são individuais. Eles são individuais. O mesmo ataque que seu marido está sofrendo pode ser mais forte ou mais fraco que o seu, certo? Pode. Mas é isso aqui, tá? Ataques espirituais, certo? É diferente de ligações, né? Porque eles falam de ligações de almas, né? Que é também uma doutrina espírita, né? Se você fosse uma ligação de alma, você não é uma ligação de alma. Não existe essa ligação de alma, certo? Né? Então a doutrina espírita, ela prega a ligação de alma gêmea, né, que você, né, então eles pregam isso aqui, tá? É totalmente diferente, tá? Nesse sentido aqui, né? Então ataques espirituais, todo mundo recebe. Isso não é só numa fase da vida, não. É em toda a vida, né? É em toda a vida, certo? Crianças sofrem ataques espirituais, não tem uma fase certa para sofrer ataques espirituais, entendeu, gente? Não tem uma fase certa. Bebês, certo? Bebês sofrem também ataques espirituais, bebê de todas as idades, crianças, certo? Geralmente em bebês é o choro, certo? A mãe não sabe. A mãe não sabe, né? Porque o bebê tá chorando desesperado. O menino tá, por exemplo, vou dar um exemplo de um bebê. O menino já comeu, já tomou, né? Geralmente é uma cólicazinha, uma dorzinha que o bebê tá sentindo, mas às vezes o bebê não tem nada. Ele tá alimentado, ele tá trocado, ele tá totalmente, né? Não tem dor, não tá com doente, não tem nada. E ele sofre ataques espirituais, né? Ali. E a mãe não sabe discernir o que é que está acontecendo, né? Porque a mãe não tem conhecimento, logicamente. O menino chora, aquele berreiro, aquele choro desesperado. Não é um choro de fome, não é um choro que está todo melecado, né? Todo que precisa trocar, não. É um choro diferente, certo? Não é um choro de dor, não é um choro. Então, bebês, crianças, adultos, idosos, qualquer pessoa de qualquer idade, ela recebe ataques espirituais constantemente, querido. Então não tem uma fase, não tem um momento que diga, não, a fase dos ataques espirituais. Não existe isso. Ataques espirituais, eles são constantes. Eu sofro ataques espirituais constantemente, todos os dias, certo? Todos os dias. A diferença é que eu discerno, né, quando eu estou sofrendo um ataque espiritual. Então eu vou orar, certo? A pessoa querendo me tirar do sério, certo? Alguma coisa ali, eu estresse do nada assim, certo? Porque eu sou uma pessoa calma, né? E aí de repente eu me vejo estresse. Ataques espirituais faz com que a gente se estresse, que a gente aumente o nosso tom de voz, brigue do nada com o nosso filho, certo? Ou até com o marido. Então, ataques espirituais. Então, ataques espirituais, eles são constantes, certo? Então, não tem uma fase, certa para a pessoa receber ataques espirituais. Porque os ataques espirituais, eles acontecem desde, né, que você, né, desde que você nasce, certo? Desde que você nasce, você
já tem esses ataques espirituais. Até o fim da sua vida você vai passar, certo? Até o fim da sua vida você vai passar por ataques espirituais, certo? Mas quando a gente tem visão espiritual, a gente sabe discernir, sabe como combater, né, esses ataques espirituais. É diferente. A gente sabe combater, né, porque a gente consegue discernir, sabe? E aí a gente combate, certo? Porque a gente está numa batalha, querido. E a nossa batalha, ela é espiritual, não é uma batalha espiritual. Então, a gente não vive numa batalha de guerra, guerreando com outras pessoas, né? Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais que vivem nas regiões celestiais. Então, todos os dias nós sofremos, certo, com ataques espirituais. A gente vive debaixo de uma batalha espiritual. Todo tempo, todo instante, certo? O dia inteiro é uma batalha. É uma batalha espiritual da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir, meu filho. Acorda, dorme, até dormindo a gente sofre ataque espiritual. Então é uma batalha que não cessa. Essa batalha, ela só vai cessar realmente quando Deus levar a gente, meu filho, certo? Né? Essa batalha ela só vai se encerrar, né, no dia que a gente for, sei lá, arrebatado, no dia que a gente for para a glória, não sei, certo? Mas enquanto a gente viver sobre a face desse mundo, a gente só vai sofrer ataques espirituais. Então, como eu disse para você, não tem uma fase certa. Logicamente que tem momentos na nossa vida que a gente sofre mais ataque espiritual do que em outros momentos. Tem momentos que é bem, certo? Tem momentos que a gente sofre desses ataques, né? Não para não, né? Tem fases assim da nossa vida que os ataques espirituais são que os ataques espirituais são mais né? São mais potentes, certo? São mais fortes na nossa vida, que duram mais, né? Pode ser uma fase que os ataques espirituais sejam constantes e que tenha uma duração maior, certo? Mas é isso, queridos, depois eu falo mais, certo? Né? Você fica aí só em oração, certo? Né? Então não é porque, né, a gente tem essa negócio de achar que eu tô sentindo ataque espiritual, meu marido tá sentindo, não. É ataques espirituais pessoais. Você está sofrendo ataques espirituais pessoais, né? É ataques individuais. Se você está sentindo ataques espirituais, não é porque seu marido está sentindo, viu? Não é porque seu marido está sentindo, seu filho está sentindo, sua mãe, seu pai ou qualquer pessoa, não. Ataques espirituais, lembre-se aqui que ataques espirituais, eles são individuais de cada pessoa, certo? De cada pessoa passando por algum tipo de processo, mas são individuais. Ainda que seu esposo diga para você, eu estou tendo um ataque espiritual. Não, é individual. Todos os ataques espirituais, ele é pessoal, certo? De cada pessoa. Pessoal de cada indivíduo, certo? E não tem nada a ver porque o marido está sofrendo ataque espiritual, você está sentindo. Como eu disse para você, pode ser que no mesmo instante ou dentro do mesmo ambiente, né, vocês ambos sofram ataques espirituais, mas ainda assim são ataques espirituais individuais, certo? E o mesmo ataque que o outro está sofrendo, você não está sofrendo, certo? Né? Não na mesma medida, tá certo? Então é isso aqui, tá? Dúvida aí respondida, depois a gente vai voltar a falar mais disso, tá, queridos? Fica na paz do Senhor e até um outro dia.